Good morning, everyone. I am Bom Camille. dia a todos, eu sou Camille Stoff, diretora de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado no Santander Brasil. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos por estar aqui na primeira videoconferência do primeiro trimestre de 2023. Estamos fazendo o live stream do nosso estúdio na nossa sede em São Paulo e vamos dividi-lo em 3 segmentos. O primeiro, o nosso CEO, Mário Leão, vai discutir as principais estratégias por trás do nosso crescimento e também os pontos principais do trimestre. Na segunda parte, Gustavo Alejo, nosso novo CFO com mais de 20 anos de experiência na organização, vai apresentar os nossos resultados do primeiro trimestre. Depois, no último segmento, nós vamos fazer a sessão de perguntas e respostas, na qual teremos a oportunidade de engajar e falar com a nossa liderança. Antes de começar, eu gostaria de dar algumas instruções para fazer com que este evento tenha todos os detalhes para vocês. Então, temos a tradução simultânea em português. Vocês também podem escolher entre inglês e português como idioma da reunião. Para fazer uma pergunta durante o Q&A, vocês podem clicar no ícone de Q&A. Assim, eu gostaria de dar a palavra a Mário Leão e vamos começar a apresentação. Por favor, Mário, a palavra é sua. Obrigado, Camila. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar aqui na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023. Chegamos a um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais, representando um aumento de 27% em relação ao trimestre anterior, resultando no ROE de 10,6%. Nossa performance continua sendo influenciada por altas taxas de interesse e seletividade dos clientes. Tivemos uma mudança positiva para fazer um fortalecimento do provisionamento dos nossos portfólios específicos. Nossos empréstimos, que está desde o quarto trimestre de 2021, continua tendo altos ratings e linhas seguras, beneficiando as nossas margens em novas vintages. Assim, conseguimos aumentar o nosso portfólio e melhorar a originação do nosso mercado, como o payroll loans, e também melhorando as oportunidades em segmento corporativo. E nós continuamos a manter a produtividade e controle de custo, mantendo assim a operação eficiente, algo chave na cultura Santander. Assim, vamos continuar a priorizar os negócios estratégicos que vamos manter nesse trimestre e vamos manter em profundidade nos próximos. Assim, queremos melhorar a lealdade dos nossos clientes e diversificar os nossos streams de lucros, seja com a expansão dos nossos negócios e também alavancas de crescimento, que também vamos discutir durante a apresentação. No slide 5, temos o fortalecimento do nosso balanço. Durante as últimas apresentações, nós mostramos a boa performance dos nossos empréstimos. Aqui, como vocês podem ver, 54% de todo o portfólio está aqui. E fica cada vez mais relevante em todo o trimestre e fica mais sólido para expandir o portfólio de uma forma saudável. Nossos segmentos individuais continuam um empréstimo em alto nível, 65% no trimestre, ou seja, portfólio sólido. Nossos segmentos de estratégia continuam como planejado. Os novos empréstimos de alto continuam saudáveis nos últimos 12 meses, apesar da macroeconomia. Aqui também melhoramos a experiência do cliente, expandido com digitalização dos acordos e originamos empréstimos numa velocidade sem precedências. E agora temos, apesar de um cenário desafiador, conseguimos crescer também em empréstimos imobiliários e assim conseguimos ter melhor lealdade e qualidade de ativos. Slide 6, a performance positiva dos nossos empréstimos na linha de crédito, onde vemos um aumento da pressão de NPL, nossa taxa aumentou em 100 pontos base no sistema. No CARDS, por exemplo, temos 274 pontos na diminuição da delinquência e temos 12 pontos, nos últimos 12 meses, temos um aumento de 117 pontos. Nos empréstimos pessoais, aumento de 144 pontos e veículos, 31 pontos abaixo do mercado. O centro do slide mostra como melhoramos.
E é importante levar em consideração que isto tem a ver com as originações do ano passado, quando a gente tem um empréstimo muito mais restritivo. Aqui temos um NPL 90, ratio 80, e que está de acordo com o que eu acabei de falar. À medida que esse vintage fica mais relevante, nós estamos num ambiente que conduz para um crescimento saudável. Assim, NPL é mais baixo do que foi visto no fim de 2021. À direita do slide, nós podemos observar que a perda de absorção de novas vintages melhorou nos trimestres, apesar da pressão na qualidade dos ativos. Isso dá suporte para a nossa seletividade nos empréstimos e está subjacente aos nossos modelos de risco, permitindo que estamos à frente do mercado no ciclo atual. Slide 7, aqui estão os pilares de continuar a melhorar a experiência do crescimento do cliente, investindo em suporte de pós-vendas, que vai levar a maior transacionalidade, mantendo o nosso compromisso para fornecer a conveniência para nossos clientes 24/7 e mantendo todos os canais de nosso ecossistema. Assim, vamos falar sobre como podemos aumentar os nossos ingressos sem comprometer a nossa cultura de eficiência. No slide 8, podemos ver algumas métricas confirmando que estamos no caminho correto, consistentemente melhorando a experiência do cliente e transacionalidade. Assim, temos oportunidades dentro da nossa base de clientes e ainda vamos ter mais ênfase no foco no cliente. Nossa base de clientes leal aumentou em 7% dos 12 meses, com forte crescimento em crescimentos leais de alta gama. Nosso ecossistema gera mais oportunidades para aquisição. Nossa unidade de Consumer Finance aumentou em 119 mil clientes e o nosso microcrédito agregou 75 mil clientes. E na folha de pagamento, 234 mil clientes. Quase 700 mil clientes novos. Temos uma grande oportunidade nos nossos ecossistemas. Temos 14,5 monolinhas que podemos ter o cross-sell. E no Open Finance, nós temos o dobro de consentimentos. Então, agora temos 333 clientes individuais e uma geração de 134 milhões de reais em empréstimos. O nosso entendimento do nosso cliente permite colocar precificação dinâmica e foco no cliente. Hoje, 88% das nossas ofertas tem o nosso CRM personalizado, representando 17 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Essa estratégia reflete o fato de que temos um aumento da frequência, com o qual os nossos serviços são utilizados, como podemos ver a evidência do nosso portfólio nos nossos principais produtos. Slide 9 é a nossa estratégia orientada para a satisfação do cliente. Nosso select de alta gama está melhor e é o nosso foco. O foco aqui tem uma maior diversificação de lucro e menos sensibilidade nos ciclos de crédito. Estamos trabalhando em pilares como serviços especializados e também conveniência para customizar e melhorar a experiência do cliente. Esses pilares dão resultados, porque agora temos 834 mil clientes no select, um aumento de 36% em 12 meses. E agora estamos chegando à nossa ambição e podemos chegar a 1 milhão de clientes no fim do ano. Adicionalmente, esse portfólio de empréstimos cresceu em 16% nos 12 meses, traduzindo em um aumento de 25% de lucros durante o período. A melhoria na experiência dos clientes se refletiu no score de NPS, que agora é 62 pontos, aumentou 3 pontos percentuais desde o ano passado. Em março, nosso NPS agregado entre indivíduos ficou em 53 pontos. Sabemos que ainda temos muito para melhorar nessa área e estamos constantemente trabalhando nisso. Nesse trimestre também estamos olhando a satisfação do cliente em diferentes canais. Com o canal físico, de NPS de 72 pontos, um aumento de 4 pontos desde o ano passado. Mesmo que esses resultados ainda não são o que nós queremos, estamos constantemente tomando passos para alinhar a nossa estratégia para melhorar o cenário, como podemos ver nos slides a seguir. Slide número 10. Nós vemos a nossa grande capilaridade graças à nossa pegada extensiva, e seja na Prospera, microcrédito ou até as
parcerias nos pontos de venda. O valor da proximidade física para a audiência específica é refletida no crescimento dos negócios nessas localizações. Agora estamos em 59% das cidades brasileiras, que é 92% do PIB nacional do Brasil. Então, temos uma grande parte da atividade econômica do país. A nossa rede comercial tem mais de 3 mil sede de banco, que permite que os clientes façam vários negócios conosco. Durante o trimestre, abrimos 5 novas localizações e continuamos a otimizar com cobertura e modelos mais alinhados. O Prospera Rede, 1.400 agentes, 209% de crescimento nos últimos 12 meses. Através desse negócio, nós servimos 1 milhão de clientes e em 1.700 cidades em todo o Brasil, representando quase 3 bilhões de reais. Prospera 84 pontos de NPS, está aumentando pouco a pouco com o tempo e indica a qualidade do serviço que é fornecida. Finalmente, no canal externo, nós chegamos a 21 mil pontos de vendas e um aumento de 16 mil em só 12 meses, graças a uma expansão substancial da nossa parceria com correspondentes de bancos. Em só um ano, nós aumentamos a nossa cobertura em 1,8 mil cidades e esse canal gera quase 1,7 bilhões em empréstimos todo mês. Slide 11, nós mostramos a nossa dedicação para fornecer a conveniência para nossos clientes em todo o 7 dias por semana para todos os nossos clientes. Hoje, o Santander Brasil, os clientes podem escolher serviços automatizados ou humanos, todos com o suporte da nossa personalização analítica para a experiência, para as necessidades específicas do cliente. O nosso canal digital é o principal para as transações e também é uma operação de distribuição de vendas vital. 97% das transações do banco são conduzidas por esse canal, resultando em 11 milhões de contratos durante o primeiro trimestre. É importante mostrar a nossa melhoria nos processos de abertura da conta e reduzimos essa tarefa em 82%. Por último, o nosso canal remoto está cada vez mais crucial para a interação humana fora das horas normais do banco, com 50% dos suportes ao cliente acontecendo nesse período. Esse canal gerou 4 bilhões de reais nesse trimestre, 44% de crescimento em 12 meses. Ainda mais, temos uma resolução de primeira chamada de 96%, que é um aumento de 15% em relação aos últimos 2 anos. Slide 12 e 13 mostram os insights nas áreas onde o crescimento vai ser concentrado nos trimestres a seguir. Consistente com o nosso objetivo de expandir o segmento de alta gama e alinhado com a estratégia do grupo, agora temos o Wealth Management. Essa estratégia envolve uma iniciativa AAA, que avança muito rapidamente. Nós terminamos o trimestre com quase 900 advisors e no fim de junho teremos 1.300. Em março, vamos chegar a quase 1 milhão de flows por advisors. E assim, o Toro também cresce exponencialmente, chegando a 1,3 milhões de contas, um aumento de 40% nos últimos 12 meses. E os ativos sobre custódia também têm um crescimento de 14 bilhões, expandindo em 75% desde março de 2022. No negócio de private banking, nós temos uma alavanca robusta para as operações locais. Os nossos inflows líquidos de 3 bilhões de reais, 213% ano a ano, e nós somos reconhecidos como o melhor banco internacional no Brasil e melhor banco privado na América Latina e o melhor para transferência e sucessão de ativos pela Euromoney. Assim conseguimos chegar a um ecossistema benchmark. Chegamos a 2,5 bilhões de premiums durante o trimestre, aumento de 3% relativo ao ano passado. Temos uma pegada forte no seguro pessoal, 11% de premiums e acidente pessoal, 13%. Santander Autocompara são dois exemplos robustos do nosso ecossistema de InsurTech. Assim, chegamos a 27% de penetração no Auto Finance, no financiamento de autos, e 189 milhões de prêmios escritas para Autocompara. No próximo slide, vamos mostrar a evolução de alguns negócios estratégicos. Estamos compromissados a nos estabelecer como a principal plataforma para os clientes, empresas. Em março de 2023, o nosso portfólio corporativo chegou a 204 bilhões de reais, 15% ano a ano. E 1,3 milhões de clientes
clientes ativos. No SME, nós chegamos a novas aquisições de cliente e aumentamos a transacionalidade, aumentando em consórcios e gestão de ativos. O total cresceu em 12% ano a ano. No wholesale, nós temos um crescimento da pegada e temos uma especialização dos profissionais, capitalizando nas diferentes características do Brasil. E assim temos melhoria de rentabilidade e crescimento de 11% de trimestre a trimestre no segmento. No CARD, temos o foco no cliente, com melhor perfil de risco, com 97% das novas aquisições derivadas dos clientes que já estão na base do banco. Alinhado com o nosso compromisso para entregar a melhor experiência do cliente, nós estamos em parceria com o Google Pay, assim consolidando a nossa presença em todas os portfólios digitais do mercado. Assim, no Customer Finance Unit, somos os líderes com 22% dos empréstimos para carros. Assim, durante o primeiro trimestre, geramos 206 mil contratos, 81% deles com alto rating. Agora temos um portfólio cada vez mais seguro, que é traduzido no LTV do nosso portfólio de carros, que chegou a 49%. No Payroll Loans, nós chegamos a 62 bilhões de reais, com a nossa originação melhor do que o mercado. O nosso foco está focado na digitalização e rentabilidade, com 77 acordos digitalizados, 94 originados durante o trimestre. Essas iniciativas estão alinhadas com a nossa missão de chegar a 75 bilhões de reais no portfólio no fim do ano. No slide 14, nós cobrimos a nossa cultura de inovação e eficiência. Estamos sempre buscando formas de melhorar as nossas ofertas e processos, com o objetivo de melhorar a produtividade. Nós conseguimos aumentar o número de transações financeiras, ao mesmo tempo que nós podemos simultaneamente reduzir o custo por transação. Adicionalmente, nós servimos os clientes digitais com 18,7 por cliente, 17% de redução ano a ano. Nossas filiais mostram que dedicam 81% do tempo dedicado às atividades com o crescimento dos negócios. Assim, consolidamos o F1, RST e a SX Tools com a nossa ecossistema tecnológico, que agora 90% do nosso negócio está na nuvem. 88% dos deployments acontecem em tempo real. Ainda, de acordo com a Down Detector, nós chegamos a 99,86% de disponibilidade de serviços no primeiro trimestre. No slide 15, depois de falar das nossas estratégias de crescimento, agora eu quero dar a palavra a Gustavo Alejo, o nosso CFO, que vai falar dos pontos principais do primeiro trimestre. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com vocês todos na minha primeira videoconferência. Agora, eu vou começar com o slide número 16, no qual podemos mostrar um breakdown do nosso PNL. Os nossos resultados continuam refletindo o estadio atual do ciclo de crédito com ingressos sendo impactados pela seletividade dos empréstimos e provisões que são afetadas por vintages antigas. Chegamos a um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais no primeiro trimestre, representando um aumento de 27% em comparação ao trimestre anterior. É importante notar que nossos lucros líquidos, nosso net interest income, está sendo impactado há 5 trimestres pela seletividade de empréstimos e a sensibilidade negativa das taxas. Então, mesmo que esse processo não está completado, a sensibilidade a essas taxas mostra que a reprecificação do banco já está acontecendo. E o mercado NI está alinhado com uma melhoria do ano a ano. Então, em FIIs, nós observamos um declínio em relação ao trimestre anterior, que é natural devido à sazonalidade do período, que vê tipicamente um alto volume de transações, consequentemente, uma melhor performance. No que diz respeito a nossas provisões de empréstimo, continuam em altos níveis, como a efetividade das nossas vintages antigos, representando 47% ano a ano, mesmo com um declínio de 8% no último trimestre. Apesar de pressões inflacionárias, gastos caíram no trimestre. A eficiência continua uma prioridade para nós. E é uma evidência do nosso 40,8% de ratio durante o trimestre. Um highlight muito importante do trimestre foi que 4,2 bilhões de reversão de provisões para a litigação relacionada a impostos afetada
por outras linhas. Isso neutralizou o efeito positivo, constituindo mais provisões para fortalecer até ainda mais a nosso balanço patrimonial. Então, a convergência de todas essas variáveis levou a um ROE de 10,6% para o trimestre. Agora, vamos ver o slide 17, no qual nós podemos ver o nosso Net Interest Income. Então, o nosso NI de clientes cresceu 3,3% devido à combinação de três fatores: a expansão do nosso portfólio de empréstimos, o melhor resultado de fundos, resultando num crescimento de volume e uma melhoria no CDI, e o terceiro, mais altos lucros no nosso capital de trabalho, que também é favorecido por altas taxas nesse trimestre. Dados esses movimentos, o spread aumentou em 40 pontos percentuais no trimestre. O NI do mercado beneficiou-se de ganância do Tesouro e também do nosso baixo impacto de ALM, no qual nós vemos uma dinâmica positiva na reprecificação dos livros do banco. Peço desculpas. Então, antecipamos que isto vai melhorar com os trimestres que virão para chegar no tete-a-tete em 2024. Próximo slide mostra detalhes do portfólio e do balanço. Nosso portfólio mostra uma boa performance durante o trimestre, crescendo 2,2% no período, e temos as grandes corporações e indivíduos. As grandes corporações, esse segmento experimentou um crescimento significativo no trimestre, graças à nossa habilidade de ver as oportunidades de mercado e gerar operações com mais altos spreads, mantendo o foco nos clientes de alta qualidade. Ainda assim, a atividade reduzida dos mercados de capitais também contribuiu para a expansão do portfólio. Os indivíduos continuam a priorizar os empréstimos seguros de folha de pagamento e também para empréstimo imobiliário, que tem um grande crescimento, bom crescimento no trimestre. Para investimento, temos uma performance sólida, mantendo uma liquidez robusta. Finalmente, o nosso Core Capital Equity Tier 1, 7.1, chegou a 10,8% no primeiro trimestre de 2023, estável em relação ao trimestre anterior, mostrando que estamos saudáveis. E temos que notar de novo que a resolução 229, que se originou, que deveria ser para janeiro, foi posposta para julho pelo Banco Central do Brasil. Essa resolução trará um impacto favorável no nosso capital de aproximadamente 60 a 70 pontos. No slide 19, vocês podem ver que as nossas taxas FIIs foi afetada pela ser mais seletivos no empréstimo e também o impacto sazonal do trimestre anterior. O período viu um declínio nos interesses de seguros e também temos uma proporção de renovações no final do trimestre. Mas queremos que esse negócio seja um grande gatilho de lucro em 2023. As taxas de gestão de ativos também aumentou com os consórcios, a originação, que também é outra alavanca muito importante. Também temos resiliência das contas atuais. No que diz respeito aos gastos, nossos números continuam a refletir nosso compromisso para controle de custos, com 2,3% de declínio no trimestre, apesar do impacto das pressões inflacionárias. Slide 20 ilustra a evolução da nossa qualidade de ativos. Como esperado, tanto o nosso 15 a 90 e também o mais de 90 NPL ficou sob controle no trimestre. Nossas vintages de empréstimo mostrou uma tendência positiva, as mais recentes, e isso faz uma grande parte do nosso portfólio de empréstimo. E esperamos que a nossa qualidade de ativos fique cada vez mais saudável. Nosso custo de risco mostrou um aumento de 10 pontos percentuais e foi afetado pelo impacto das vintages antigas, principalmente em segmentos individuais. Para provisionamento, foi um aumento na cobertura que chegou a 244%.
no fim do trimestre, excedendo os níveis pré-pandêmicos. É importante ter em mente que isto considera os casos que foram previamente notados. Finalmente, a recuperação do crédito ganhou mais momento e vai ser uma área principal de foco para nosso negócio. Agora, de novo, vamos falar com o Mário para fechar a apresentação. Então, eu gostaria de terminar essa apresentação e ir para o Q&A, revendo os highlights do trimestre. Nossa performance está alinhada com a expectativa da gestão. Então, isso é muito importante, com bom crescimento de volume em negócios selecionados. Isso não é surpresa. Ao mesmo tempo, nosso portfólio continua ganhando mais relevância nas vendas. Assim, temos um reforço do balanço derivado das nossas reversões. Continuamos com uma gestão de custos ativa que também permite um investimento no nosso negócio. Os negócios que têm crescimento serão uma prioridade de 2023. Vamos continuar a ser seletivos e vamos continuar a ser seletivos no portfólio de empréstimos durante o ano. Não vamos mudar o nosso apetite pelo risco no ano. E vamos ter até uma visão mais próxima no portfólio de companhias, devido ao cenário macroeconômico. Também vamos acelerar o cross-selling no nosso ecossistema e diversificar o nosso portfólio. Assim, vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Mário Gustavo, muito obrigado. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Todos os analistas terão a oportunidade de fazer perguntas durante o Q&A, que deverá durar 30 minutos. Mais uma vez, se vocês gostariam de fazer uma pergunta, por favor, apertem o botão abaixo em sua tela. Primeira pergunta vem do Thiago Batista, da UBS. Por favor, Thiago. Olá. Camila, Mário, Gustavo. Obrigado, Camila, Mário, Gustavo. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre a taxa de eficiência do banco. A taxa de eficiência era acima de 40% até 2018, depois nós vemos um decréscimo, e aí está de volta ao nível de 2016. E quando você vê o resultado da expansão top line, não é claramente positivo no Brasil. Então, você pode esperar ver que essa taxa volte aos níveis baixos no tempo médio, ou provavelmente vai estabilizar. Segunda pergunta é sobre o spread dos clientes. Nós vimos um aumento nos spreads no primeiro trimestre, mas claramente está indo em direção a linhas mais seguras. Você pode falar um pouco mais sobre a dinâmica? Ou se vocês podem ver que essa tendência vai se manter? Obrigado, Thiago. Eu vou falar e depois o Gustavo vai continuar. No que diz respeito à eficiência, que é a sua primeira pergunta, sim, estamos compromissados a voltar aos níveis de 30%. Agora estamos, à medida que a gente vai a uma perspectiva mais ampla no ciclo, no Tier 70, agora estamos no segundo ano da parte baixa do ciclo, no qual a nossa expansão de lucros, como você mencionou, se cortou pelo nosso apetite de risco, sempre planejado, como esperado, e não é bem, isso foi calculado, e o nosso custo está sendo bem gestionado, como mostra no trimestre a trimestre. Então, a eficiência agora é um resultado de não se aplicar como nós gostaríamos, mas estamos crescendo o quanto nós esperamos que vamos crescer, e estamos tentando fazer a gestão do processo de inflação no cenário que nós podemos manter. Então, podemos aumentar, digamos, abrir as mandíbulas, trabalhando mais, crescendo mais com top line, mais do que gastos. Não é uma coisa de mês a mês, é um movimento direcional. Então, sim, esperamos voltar a um limiar de 30%, e estamos querendo chegar a 40% e chegar aos 30%, como estava no passado. Então, no que diz respeito ao spread, estamos compromissados a ter mais produtos e mais seguros e clientes mais seguros. Isso não mudou, isso não vai mudar durante todo o ano, pelo menos. Como eu mencionei, nós não esperamos mudar o nosso apetite de risco antes de 2024,
E se estamos errados e podemos fazer isso antes, vamos compartilhar com você, mas não esperamos isso. Mas a boa notícia é, enquanto estamos focados em clientes de mais alta gama e produtos de baixo risco, estamos melhorando a margem do spread. Então, nós não esperamos que o spread aumente substancialmente no próximo trimestre, como não esperamos o apetite de risco, mas é boa notícia que estamos tendo vantagem nas oportunidades do mercado, também no cross-sale e também no varejo e também a precificação dos nossos spreads, enquanto a gente está compromissado com o nosso apetite de risco, que é consistente com os últimos 5 trimestres. Obrigado, Mário. Próxima pergunta vem do Mário Pierre, Bank of America. Olá, Mário. Good morning, everybody. Thanks Olá, bom dia. Obrigado por aceitar minha pergunta. Mário, minha pergunta é similar no que diz respeito ao empréstimo, apetite. Você não planeja mudar o seu apetite, mas quando vemos o seu NPL, parece que está sob controle. Parece que você pode reprecificar os seus empréstimos. Então, o que é necessário para que você aumente o apetite? O que você está esperando para ver, para que você se fique mais agressivo no empréstimo? E, claro, estamos vendo um mercado de crédito bem apertado no Brasil. E isto pode ser, talvez, o tempo correto para empréstimo, porque você provavelmente vai ter um melhor spread agora, obtê-lo pela demanda corporativa. Então, estou interessado em escutar um pouco mais sobre por que você acha que você mudaria o seu apetite em todo esse ano. Obrigado. Obrigado, Mário. Vamos começar. Você mencionou corporativo, então eu vou começar com corporativo e depois eu vou falar com os indivíduos, especificamente financeira, o alto empréstimo. Estamos expandindo sem mudar o apetite de risco, enquanto os outros estão segurando mais. Estou conversando com o corporativo. Estamos precisamente fazendo o que você disse, Mário. Estamos vendo o portfólio de corporativo, que também inclui o SME, também as corporações ultra grandes, e o resultado representado agora mostra que temos a vantagem de um mercado que é positivo para expandir a seletividade do portfólio e até aumentar. Então, nós acreditamos em corporate, temos uma grande oportunidade. Eu falo desde o primeiro dia, desde um ano atrás, a primeira apresentação de trimestre e também os mercados. Nós queremos ser respeitosos aos nossos grandes concorrentes e queremos ser uma plataforma no Brasil, queremos ser líderes no corporate, e isso também é MEIs, SME, também as ultra grandes. Então, queremos ser a plataforma de corporativa mais relevante no Brasil. Acreditamos que tem uma grande oportunidade, dado como é o mercado, para nos posicionar. Assim, é exatamente o que estamos fazendo no trimestre, focando em grandes corporações, mas estamos expandindo também o nosso portfólio de pequenas e médias. Mas estamos fazendo de forma seletiva, porque não queremos expor alguns setores que pode causar com que depois seja um custo de crédito mais alto no fim do ano. Mas estamos tomando a oportunidade, estamos aproveitando as oportunidades, sem dúvida. Gustavo? Bem, em indivíduos, nós ainda estamos seletivos, estamos expandindo, analisando para estar mais seguros, mas estamos utilizando a nossa expertise, estamos expandindo o portfólio. Então, alguns portfólios chave. E, por exemplo, alto, estamos expandindo em altos ratings, mas também vemos um espaço para expansão e ainda estamos seletivos em testar cada um dos nossos modelos. E podemos ver que temos oportunidades, obviamente, de acordo com o nosso apetite de risco. E só para finalizar, Mário, o que tem que mudar aqui, como o Gustavo disse, estamos testando isso aqui todos os dias, é uma coisa dinâmica, é uma precificação dinâmica, é uma tomada de risco dinâmica. Então, aqui temos os clientes que
nós testamos de uma forma seletiva e, à medida que vamos vendo os resultados, ficamos cada vez mais felizes em expandir de forma correta. E esses testes mostram que a tomada de decisão em risco está correta nos corretos, e vamos chegar ao ponto no qual tudo está performando melhor, e nesse ponto vamos abrir a torneira, vamos fazer mais concessão de crédito com clientes do tier mais baixo, mas com cautela, porque estamos progredindo sem fazer isso daí. Então, o que podemos fazer? Vamos estar prontos, porque agora temos uma plataforma de indivíduos muito forte e também de pequenas e médias empresas. Ok, então nossa próxima pergunta é do Gustavo Froden, do Bradesco BBI. Camila, good Olá, morning, Camila. Bom dia a todos. Bom dia, Mário, Gustavo, Camila, Débora. Obrigado pela oportunidade. Primeira pergunta é relacionada à qualidade do ativo, porque o NPL melhorou 10 pontos e na nossa visão ainda é uma tendência desafiadora, porque o NPL para indivíduos continuam a se deteriorar para indivíduos por 20 pontos e pelo terceiro trimestre consecutivo, enquanto o NPL para pequenas e médias empresas ainda está deteriorando ainda mais rápido, por 50 pontos trimestre a trimestre, e NPL para corporate fica estável, relativo trimestre a trimestre. Então, além disso, ainda vemos o nível de negociação em alto nível. Minha pergunta é, por que você acha que o NPL para indivíduos e pequenas e médias empresas tem que chegar ao pico? E se você vê o nível atual para corporate é sustentável no nível atual, ou isso deve aumentar durante o ano? E a segunda pergunta é um segmento em clientes, como você mencionou também, ganância, quão sustentável são esses aumentos? Temos que esperar melhor crescimento no corporativo, ou só foi do primeiro trimestre? Obrigado. Ok, obrigado. Primeiramente, em termos do NPL, ok. Você está monitorando o progresso do NPL. Obviamente, vemos a macroeconomia. Estamos testando os resultados e é difícil dizer que temos um pico no Brasil no que diz respeito no Brasil, especificamente no segmento de indivíduos, mas estamos monitorando. Isto é um pequeno movimento, 50 a 90 dias a taxa, de 50 a 90 é a taxa, mas mais de 90 representa o que estamos dizendo no que diz respeito às vintages antigas. Então, é natural que vemos esse movimento no que é superior a 90. Estamos monitorando. É difícil prever no Brasil se estamos no pico ou não, mas é algo que estamos monitorando. Monitorando as performances. E para complementar, indivíduos. Você e todos os analistas seguindo, a sua pergunta tem a ver com o portfólio de negociação. Aumentou bastante no ano passado, mas para o primeiro trimestre é absolutamente estável. Ainda alto nível, mas é estável no primeiro trimestre. E teve um aumento menor do que anteriormente, mas para 36, e agora fica estável nesse nível. Então, nós estamos muito próximos dos clientes com dificuldades, queremos ser proativos para tentar trazer as oportunidades, para renegociar, para dar tempo e seletivamente dar os descontos seletivos. Mas é bom, na nossa perspectiva, que estamos renegociando. O portfólio de negociação está estável, claro, estamos vendo isso o tempo todo junto com o NPL. Então, eu vou dizer que estamos dentro do limiar do fundo, no que diz respeito ao ciclo. Eu não acho que
vamos ter uma deterioração, como o Gustavo disse, mas eu acho que isso aqui é um monitoramento diário, mas temos um portfólio cada vez mais saudável e novas vintages, à medida que estas serão mais representativas, vamos ter mais diluição, efeito de diluição. No que diz respeito ao NII, só um comentário bem rápido. Quando você mencionou isto muito rapidamente, um dos grandes pilares, quando você me pergunta qual que é a perspectiva sobre qual o futuro do Santander, eu digo e repito, para você e o mercado, acredito que devemos ter um investimento significativo na plataforma de passivo que não necessariamente tivemos nesse crescimento, nesse ciclo de crescimento no Brasil. Desde o ano passado, estamos investindo muito bem, passivo não é um negócio que aparece no próximo trimestre, é mais a longo prazo. Obviamente, trimestre a trimestre, nós precisamos fazer melhorias, estamos mostrando isso. Então, sim, eu acredito que é uma coisa consistente e a razão pela qual não é uma coisa única, idiosincrática, não. É que temos uma plataforma, várias peças, temos o Triple Oil, temos o Select, o Revamp, que é outra peça desse quebra-cabeças. Estamos focados nas liabilities no passivo e em corporativo também, e pequenas e médias empresas. Então, temos mais funding do nosso portfólio de clientes e essa é a estratégia que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora temos uma pergunta do Thiago Wenzel, da Goldman Sachs. Thiago. Olá, Camila, Mário, Gustavo. Obrigado por aceitar a minha pergunta. Eu quero fazer duas perguntas também. Primeiro, regulação. Vocês têm uma expectativa para uma reforma dos impostos? Qual que é a sua base aqui no que diz respeito ao interesse no capital e também a simplificação dos impostos do Brasil? Eu gostaria de saber um pouco mais. E também a segunda pergunta é depósito. Então, vemos os depósitos sendo mais rápidos do que a retirada, isso aqui é uma tendência. Então, como podemos alavancar os depósitos no seu balanço? Vocês vão ser mais conservadores nessa perspectiva também? Obrigado, Thiago. Então, eu vou começar com o tópico. Tem muitos, então, cobrindo o que você falou, tem muita especulação, é o novo governo, tem novas âncoras tributárias que tem muitas coisas positivas. Então, para ter, temos impostos mais altos. Então, não estamos sozinhos no segmento, estamos com a FEBRABAN, seguindo isso com a Confederação Nacional Financeira, também, que cada vez mais vai ter um papel cada vez mais importante no advocacy. Então, falando sobre o valor da reforma tributária e rendimentos. Estamos seguindo proximamente, como todos os outros setores, estamos falando com o Congresso para mostrar as nossas preocupações e considerações agora. Como vocês sabem, acreditamos que isto vai evoluir e acreditamos que é muito importante para o país e nos permite, não instantaneamente, mas nos permitirá abrir o nosso potencial de crescimento. Então, acredito que é um ponto muito importante no Congresso e no governo. Estamos compartilhando as nossas considerações. A boa notícia é que o Congresso escuta a nós. Então, acreditamos que está no caminho correto e que vai acontecer, sim, a reforma tributária. Então, provavelmente será a primeira milestone da reforma. Primeiro ponto-chave. Então, no termos de capital e outras medições potenciais são especulativas. Então, nosso papel, o que estamos fazendo com todos esses tópicos é tentando compartilhar, como fazemos no fiscal, estamos compartilhando considerações, sugerindo formas para chegar ao objetivo. É a mesma coisa com a discussão dos impostos e do cartão de crédito. Estamos proativamente nos organizando com a FEBRABAN, com o CNF, e agora estamos falando com o Congresso, com o governo e compartilhando com eles cálculos, cenários, ideias para ter uma
discussão educada sobre como podemos chegar ao resultado correto. Estamos tendo esse trabalho proativo mais e mais, e a forma que é o correto em se fazer. Então, isto é o que está na minha agenda. E, claro, em termos de depósitos, bem, como o Mário mencionou, é um dos nossos pilares. Vimos que o AAA está por trás de todos os negócios e tem uma performance muito boa. Obviamente, é importante ver como o mercado se comporta em termos de liquidez total, especificamente dos indivíduos. Então, se vemos menos inflação, potencialmente veremos ainda mais possibilidade de depósito e acreditamos um dos nossos pilares em termos de médio prazo, para o médio prazo da construção do nosso portfólio, da nosso balanço. Bem, temos uma pergunta do Rafael Frade, do Citibank. Rafael? Hi guys, good morning. Thank you for. Bom dia. Obrigado. Obrigado pelo call. Então, a minha pergunta é, eu perdi um pouco sobre a explicação, sobre a expectativa em termos do NI, do portfólio, mas eu quero entender onde estamos no ciclo do NI. Então, pela primeira vez em muito tempo, nós vemos uma melhoria e contrário à minha expectativa, já que estamos indo para clientes mais seguros, vemos um declínio contínuo, então eu gostaria de entender a sua expectativa, se queremos ver uma estabilização, vemos uma melhoria, ou ainda vemos uma deterioração na performance. Qual deve ser a tendência para os trimestres que virão? I'll take it over. Obrigado, Rafael. Eu vou assumir aqui. Nós mencionamos durante toda a apresentação, eu vou começar com o mercado NI. Então, isto já mostrou uma diminuição trimestre a trimestre, que eu vou enfatizar, porque é numa direção positiva. Estamos falando desde o ano passado para o mercado que, dado a forma que nosso balanço está estruturado, e é como posicionamos o nosso portfólio, temos temos um aumento dos resultados negativos, diminuição dos resultados negativos nesse ano. Mostramos trimestre a trimestre redução de pelo menos um dígito e estamos no caminho correto. Então, acreditamos que essa tendência vai continuar até o ano que vem, o que significará que, quando vemos uma perspectiva de ano a ano, nós queremos continuar a ter uma boa performance no mercado que não é relacionado ao nosso portfólio. Agora, no que diz respeito ao cliente, é um grande desafio. Você está certo sobre perguntar como isto deve prevalecer. Em passivo liabilities, nós temos um crescimento confortável. Em créditos e ativos, vamos ficar seletivos. Não acreditamos que os spreads vão continuar a crescer, como disse, numa velocidade. E temos a sorte de ter feito no primeiro trimestre, mas não extrapolamos necessariamente para depois desse ano. Mas o fato de que estamos crescendo o nosso portfólio de empréstimo nos clientes corretos, nos produtos corretos, a combinação de tudo isso deve significar que estamos trabalhando para melhorar o nosso NI de cliente em todos os trimestres e vendo até 2024, acredito que vamos ter um melhor NI de cliente à medida que crescemos o portfólio corretamente. Não vamos fazer isso a custo de ter mais risco do que devo, porque, obviamente, podemos abrir o apetite de risco, aumentar o NI dos clientes, que é imediato, mas depois 6 meses, 9 meses depois, temos mais custo de crédito. Não vamos fazer isso. Então, manter o apetite de risco, mas expandir o portfólio e também continuar a nossa estratégia a longo prazo. Em passivo, vamos aumentar o NI do cliente, é uma tendência a longo prazo, mas esperamos ver essa tendência positiva durante os trimestres.
Obrigado. Temos uma pergunta do Domingos Falavina, JP Morgan. Domingos? Hello, everyone. Thank you for... Olá, obrigado por aceitar a minha pergunta. Duas perguntas rápidas. Então, a primeira pergunta é, você mencionou que está tudo alinhado no EBITDA, então se você pode compartilhar um pouco das expectativas, porque isso foi 10% de ROE, com tendências positivas, provavelmente 8, próximo de 8, então tinha 4 bilhões de reversão fiscal, que também ajudou, que não era esperada, nem ajustando isso, provavelmente é 8%. Então, se você pode compartilhar um pouco sobre qual é a sua expectativa para o ano, e se você espera um imposto, uma tributação positiva. Então, a segunda pergunta, na tributação, eu sei que tem PIS, COFINS, só tem um juiz que votou a favor na Corte Suprema, no STF. Então, como vocês estão confortáveis em fazer essa reversão? Okay. Thank you. So, Ok, obrigado. O que eu mencionei é que os resultados estão alinhados com a expectativa. Eu não quer dizer que nós, como franquia, acreditamos que 2,2 bilhões tem que ser o resultado na média dos próximos anos. Não é o que eu quis dizer e eu quero inferir. Agora, alinhado com as expectativas, dado a macro que estamos, a tomada de decisão que nós tomamos, que nós não nos arrependemos, e o comportamento, e respeitamos muito os nossos concorrentes, todas essas coisas juntas, acreditamos que chegamos ao top line, ao bottom line, que estão alinhados com a nossa expectativa. Estamos felizes que crescemos com a nossa linha de NI, com clientes, e estamos felizes que reduzimos o nosso mercado de NI negativo, que eu cobri, e eu entendo que comissões, redução de trimestre a trimestre, mas tem uma explicação sazonal para isso. Estou feliz que o nosso custo e eficiência, que não é custo por custo, é algo mais de eficiência mais ampla, e estamos felizes que trimestre a trimestre reduzimos o custo. Sim, temos um efeito positivo de tributário, mas isso não é gasto durante o ano. Então, acreditamos que não é um número que estamos vendo a gestão sênior, e obviamente acreditamos que a franquia vale mais, alguns bilhões em todo ano, e vale mais do que isso, e todos estão de acordo, dado o macro e as decisões que estamos tomando e o mercado competitivo, eu acho que isto é algo que devemos obter, e nessa perspectiva estamos felizes que não tivemos surpresas. Agora, falando sobre as provisões, sim, você está correto, sobre o processo judicial, teve uma votação the main voter, and obviously the process needs to continue. Claro, o processo precisa continuar. Obviamente acreditamos, e os nossos auditores acreditam que podemos alinhar a provisão. A pergunta é, bem, estamos alinhados à provisão e fluímos isso para o PNL e temos o direito de fazer isso, preferimos tomar a vantagem de permitir reverter a provisão para melhorar o nosso balanço. Como você viu, 244% de cobertura no nosso portfólio que não performa, então temos a habilidade de fazer a gestão do ciclo que não melhorou ainda, e acreditamos que ainda tem alguns trimestres no futuro antes de expandir de novo, e a concorrência também fará isso daí. Então vamos reforçar o nosso balanço, na nossa opinião era uma decisão importante, e estamos felizes de trabalhar assim. Então significa que ainda somos conservadores, mas mesmo que mudamos a provisão para um custo de crédito mais amplo, e essa decisão que nós acreditamos que é melhor. Agora, a pergunta final do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro. Olá, muito obrigado por aceitar a minha pergunta. Um pouco sobre o portfólio. Crescimento em si. Nós vemos uma grande expansão. 7% trimestre a trimestre no corporate. Eu quero, então, saber se isso aqui tem alguma coisa a ver com
um mercado de capital mais apertado para corporativo, com equidade. Eu sei que vocês compraram muitas portfólios de securities. Então, vocês viram esse efeito de um mercado mais apertado, mas também a oportunidade de pegar empréstimos. Vocês veem os spreads, rentabilidade com essas oportunidades corporativas. Obrigado. Sim, Pedro. Obrigado pela pergunta. E é bom fechar com isso. Sim, absolutamente. Nós vemos uma oportunidade derivada de quase sem ter atividade em mercados capitais e também pouco no mercado internacional de capital. O Equity Capital Market também estagnado. As companhias ainda demandam crédito, seja crédito novo para a expansão, investimentos e fazendo o rollover das transações. Então, monitoramos isso com proximidade, nossos concorrentes também fazem o mesmo e temos a oportunidade de expandir em grandes corporações. E fizemos isso com as decisões de crédito, que são nome a nome, e avançam o portfólio, e a decisão foi discutida cedo. E nós tomamos vantagem não só de expandir o livro, mas também de fazê-lo com melhores margens do que tivemos originalmente ou historicamente com os mesmos clientes. Então, sim, isto vai continuar durante o ano, acredito, e é saudável que os mercados domésticos também vão ser abertos de forma marginal, então, internacional também, e eu espero que equities também. Então, espero que numa base de margens, esses mercados de capitais vão abrir, e estamos felizes com isso, porque é uma grande parte do nosso negócio também na linha de negócios FII. Mas, à medida que isso acontece gradualmente, vemos as oportunidades e crescendo o nosso balanço conscientemente com um melhor ROE. E eu mencionei alguns trimestres que o nosso crescimento, o nosso objetivo não é só crescer o portfólio, mas também ver o retorno de investimento de cada transação. Podemos ver o cross-sell também, e vemos equity, e vemos cliente a cliente, e o ROE que nós temos é padrão da indústria. Então, vamos manter isto, mas à medida que o mercado fornece oportunidades, nós vamos pegar as oportunidades. Obrigado, Mário. Parabéns. Bem, você gostaria de agradecer? Não, eu só gostaria de terminar dizendo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. É uma hora muito produtiva para nós. Eu sei que tem muitas coisas que nós não podemos cobrir devido ao tempo. Eu estou disponível também. Eu já falei com muitos de vocês na nossa sede. Será maravilhoso fazer o segmento com todos vocês. E o Gustavo acabou de se juntar à equipe. Então, é muito bom ver os números, a estratégia. Estamos construindo alavancas de crescimento significativas para os próximos anos e trimestres. É um prazer compartilhar isso com vocês e também esclarecer as perguntas do mercado e no curto prazo. Camila, por favor. Bem, muito obrigado, muito obrigada. Estamos disponíveis para qualquer outra questão. Tenham um excelente dia.